Nesse assunto, gráficos, nós vamos dedicar para falar tudo sobre gráfico, desde como construir gráficos, os tipos de gráficos e até interpretar gráficos já dados nos exercícios, tá? Então nós vamos separar nosso bate-papo em duas aulas, por isso que aparece aí, né, duas aulinhas para você assistir, tá? Nessa primeira aula, vai ser uma aula sobre como construir gráficos. Então, quais são os tipos de gráficos, como que eu faço um gráfico, tá? E aí, na segunda aula, nós vamos conversar só como interpretar gráfico. O que você precisa olhar num gráfico que realmente vai ser relevante para a questão ou não. Beleza? Tá? Então, vamos pensar, então, bater papo agora, o seguinte, ó. Quando a gente fala sobre gráfico, o que a gente está pensando, né? A palavra gráfico, ela vem do grego, né? Gráficos, significa desenho. Então, gráfico nada mais é que um desenho. Você acabou de ver na introdução que gráfico é interessante, porque você consegue enxergar coisas muito rápido e você consegue pensar em concluir coisas muito rápido. Então, a primeira coisa importante é quais os tipos de gráficos que existem. Bom, existem diversos tipos de gráficos. Tá? Não vai achar que existe uma quantidade pequena e limitada. Existem diversos tipos mesmo. Tá? Geralmente, nós trabalhamos com alguns que são os mais famosos, são os mais práticos, né? Cada gráfico acaba tendo meio que sua finalidade própria. Quer ver? Coloquei para você dois gráficos aqui na tela. Ó. No primeiro, aparece um gráfico que em alguns lugares chama gráfico de dupla entrada. Você vai entender por que esse nome. Tá? No geral, quando você vai analisar um gráfico, isso aparece em história, em geografia, em biologia, tá? Em física, química, não só em matemática. Tá? Vai ler uma notícia de jornal. Você repara que a maior parte dos gráficos tem um título, né? Nesse nosso exemplo aqui não tem, mas além de um título, eles têm uma fonte, né? Nesse não aparece, mas nesse aqui do lado já apareceu. Você viu ó, que aparece aqui uma fonte, né? Que é importante você saber de onde procede aquelas informações, né? Quem fez esse gráfico, né? Mas um item que é indispensável nos gráficos é a escala e uma legenda. Então, essa legenda que aparece aqui, né, ela é importantíssima, porque ela mostra exatamente do que se trata o gráfico. Né? Olha que interessante nesse exemplo desse gráfico de dupla entrada, o que se trata essa legenda? No eixo que aparece aqui na horizontal, aparece a massa, né? Pensar no peso, né? Do objeto em questão, e aqui no eixo da vertical aparece o custo de transporte. Tá? Então, o gráfico relaciona o tamanho de uma carga, né, o peso, aí, com o custo para transportar. Tá? E aqui aparecem os números, você viu? Ó, 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, que é a unidade que está sendo trabalhado. Então, quando você for olhar um gráfico, uma das primeiras coisas que é interessante você ler é isso. Qual que é a legenda, para você saber do que se trata esse gráfico e qual a unidade em questão. Esse gráfico específico de dupla entrada ele é bastante interessante. Por quê? Porque você consegue, pega um item qualquer, ó, por exemplo, aqui, ó, um salmão. Você consegue ler informações tanto no eixo X como no eixo Y. Tá? Por isso que muitas vezes eles chamam de dupla entrada, porque você consegue ler informações em duas direções, na horizontal e na vertical. Então você consegue saber informações sobre o peso do salmão, e consegue saber informações sobre o custo de transporte do salmão. E não só esse, como todos os outros objetos que aparecem aqui. Tá joia? Então é um tipo de gráfico muito usado. Aparece muitas vezes, e é muito comum, nós associarmos esse tipo de gráfico com o plano cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y. Né? Porque é mais frequente, então você acaba estudando mais esse tipo de gráfico, porque você vê em situações de física e química, né? Até matemática também. Um outro tipo de gráfico é o gráfico de colunas, igual aparece descrito aqui. Bom, o gráfico de colunas, né, como o próprio nome já diz, é formado por colunas. Né? Então, cada informação se refere à altura de uma coluninha. Quanto maior essa informação, maior vai ser a altura da coluna. Okay? É interessante o gráfico de coluna para descrever momentos ao longo do tempo. Reparou que nesse exemplo aparece uma situação ao longo dos anos? Então, conforme vai evoluindo os anos, você consegue ter uma noção se o seu comportamento está aumentando ou está diminuindo. Por isso que ele é bastante usado. Tá joia? Vamos conhecer então um tipo bem interessante de gráfico, parecido ao gráfico de coluna, que é o gráfico de linhas, o gráfico poligonal. Desculpa. Tá? Então, o que é o gráfico poligonal? Ele é formado por diversos pontos, que quando você liga, forma uma linha poligonal.
por isso o nome. Você percebe, ó, que esse gráfico já tem aqui um título, tá? No caso aqui é em espanhol, né? Mas eu acho que dá para entender, não dá? Ó, a evolução demográfica dessa cidade, provavelmente desse lugar na Espanha, né? Então aparece aqui a legenda aqui, ó, para gente, né? Que diz o eixo da horizontal. Aparece uma legenda aqui, ó, que diz no eixo da vertical. Aparece uma fonte. São informações que todos os gráficos contêm, beleza? Né? Ou pelo menos deveriam conter, né? Para você fazer uma análise mais precisa, né? Então, como é que você monta um gráfico de poligonal? Ou como é que você monta um gráfico de colunas também, tá? Muitas das vezes, essas informações você consegue obter a partir de dados escritos em tabelas. Então, a partir de uma tabela, por exemplo, você consegue observar que em 1920, 200 mil pessoas moravam nesse lugar. Depois, pela tabela, em 1940, um pouquinho mais que 200 mil. Então, todas as vezes que ele pedir para você desenhar um gráfico de linhas, né, um gráfico de colunas, um gráfico tipo poligonal, pensa assim, tenta organizar as informações numa tabela. Geralmente, uma das colunas da tabela é uma dessas informações, a segunda coluna deve ser essa informação, e a partir das informações da tabela, você localiza os pontos. Associa uma informação ao eixo horizontal, outra informação ao eixo vertical. Você consegue localizar cada um dos pontos. E se precisar, você liga os pontos. Bom, vamos continuar vendo então algum outro tipo de gráfico que aparece, tá? Tem um gráfico bem famoso também, chamado gráfico de setores, ou popularmente, né, gráfico de pizza. Ele parece uma pizza, né? O gráfico de setor, ele é muito usado numa situação onde você tem um grupo e você quer dividir esse grupo em categorias diferentes. Por exemplo, o que aparece aqui na tela, ó, a distribuição étnica do Afeganistão. Então aparece aqui, ó, várias etnias, né? E todas essas etnias, né, que fazem parte aí, né, do Afeganistão, aparecem aqui na sua pizza. O importante desse gráfico de setor, o que é útil dele, é que você consegue enxergar cada pedacinho, cada fatia da pizza separado, e você também consegue ter uma noção de comparativo. Por exemplo, só de se olhar, sem fazer conta, só de se olhar, você percebe que essa etnia que aparece aqui, né? Olha, eu não sei falar, hein? Os patanes, né? Não sei se fala assim, o pessoal da geografia deve manjar mais, né? Você percebe que esse grupo é muito maior em relação aos outros? Em segundo, esse grupo também tem bastante gente. Mas você percebe que tem grupos bem menores aqui? Então esse gráfico é interessante que ele consegue dar um comparativo. O quanto aquele grupo representa de um total. O quanto que uma parte representa de um todo. Tá? Por isso que ele é utilizado em situações desse tipo. Beleza? Né? Então você já sabe que apareceu um gráfico desse. A ideia da questão é comparar coisas. Né? Comparar um grupo em relação a um total. Tá? E o interessante também é o seguinte, ó, como é que você faz para construir um gráfico de setor, né? Um gráfico de pizza? Tem como você fazer isso. Quer ver que legal? Bom, vamos pegar esse exemplo que apareceu na tela para a gente, onde aparece uma tabela, né, contendo alguns tipos de esporte, né, ó, vôlei, basquete, futebol, e aqui a quantidade de pessoas que praticam esse esporte. Tá? Vamos supor que cada pessoa só pratique um desses esportes. Né? Então você tem 10 pessoas que só fazem vôlei, 20 que só fazem basquete e 30 que só fazem futebol, ou seja, 60 pessoas. E você quer organizar essas informações num gráfico. Bom, vamos pensar então, por exemplo, no vôlei, né? Ou até no basquete, no futebol. Como é que você organiza informações num gráfico? Então, a ideia do gráfico de setor ela é recomendada quando aparecem situações assim, onde você tem grupos de um total. Bom, você pode pensar agora, associar com geometria, que é bem interessante. Você percebe que o pedaço da pizza, a fatia da pizza vai ser maior quanto mais pessoas tiver no grupo. Ou seja, pensa que todas as pessoas, o total de pessoas, é a volta completa da circunferência. Lembra que a volta completa ela gira 360 graus. Né? Então, uma volta completa tem 360 graus. Então, você pode fazer para saber quantos graus teria cada um desses pedacinhos que vão aparecer, do vôlei, basquete e futebol. Para você achar, então, quantos graus corresponde cada setor, basta pegar a quantidade que você quer do seu grupo e dividir pelo total. Pega o vôlei, quer ver? Ó? O vôlei tem 10 pessoas, num total de 60. Então, você percebe que vôlei corresponde a 1/6 do total.
Bom, se vôlei corresponde a 1/6 do total, quer dizer que o ângulo formado pelo setor do vôlei é 1/6 do ângulo total, ou seja, é 1/6 de 360. E 1/6 de 360, ou seja, 360 dividido por 6, vai ser 60 graus. Então, se eu quiser representar aqui o grupo do vôlei, basta fazer uma fatia de pizza com um ângulo de 60 graus. Beleza? Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, mais ou menos. É claro que com desenho preciso, né? Você precisa fazer com compasso, transferidor, mas só para você ter a noção que esses 60 graus corresponde a galera, ó, do vôlei. Beleza? Bom, e agora vamos pensar no basquete. Como é que você calcula o ângulo do setor do basquete? É a mesma coisa. Pega o grupo de basquete e divide pelo total, para saber o quanto a fração representa. Então, 20 dividido por 60. Você percebe que 20 dividido por 60, 2/6, é a mesma coisa que 1/3. Né? Então, se basquete é 1/3 do total, quer dizer que o ângulo do basquete é 1/3 de 360. 1/3 de 360 vai dar 120 graus. Ou seja, o setor do basquete é 120 graus. Você percebe que você tinha 60 graus já, não é? Aqui vai ter mais 120 graus, correspondente à galera do basquete, não é? Bom, o último, você nem precisa fazer a conta, porque é o que sobrou. Mas se quiser confirmar, ó, você tem 30 pessoas no futebol em 60, isso corresponde à metade do total. E a metade de 360 vai dar 180 graus. O que confirma o que nós sobramos aqui, né? Essa parte que sobrou vai dar 180 graus. Beleza? Isso aqui vai ser a parte do futebol. Pronto, ó, você construiu um gráfico de pizza. Aí, se você quiser pintar cada parte de uma cor, né? Aí é o visual. Tá? Então, você percebe que quando você conhece essas quantidades, você consegue montar frações com essas quantidades em cima do 360. Você pode pensar nisso como uma regra de 3 também. Pensa que o total de pessoas é o total da bolinha, uma parte das pessoas é uma parte da bolinha. É a mesma coisa. Como é que a gente faz para interpretar e analisar informações de um gráfico? Tá? Então, a primeira coisa importante é o que você precisa saber de um gráfico. O que é importante você ler num gráfico? Né? Nós já vimos algumas coisas. Né? Você lê, por exemplo, o título, você lê a legenda, você lê a fonte, né? A escala do gráfico. Tudo isso é importante. Tá? Outras coisas também importantes, você vê numa linha, né? Por exemplo, essas que aparecem aqui na tela, né? Saber momentos onde seu gráfico cresce, momentos onde seu gráfico decresce, momentos onde seu gráfico fica constante. Isso chama analisar o comportamento do gráfico. Será que seu gráfico é crescente? Será que seu gráfico é decrescente? Isso aí é legal você saber. Tá? Então, quando você vai ler um gráfico, depois que você lê a legenda, lê o título, lê as fontes, né? Lê a escala, comece a olhar para o desenho em si. Entendeu? Vê se o seu gráfico sobe, vê se o seu gráfico desce, vê se o seu gráfico fica parado. Né? Por exemplo, coisas importantes, não aparece aqui, mas algum gráfico ele dá para ser um ponto. Quando eu falo um ponto, quer dizer que você conheça o valor numérico, tanto de um eixo quanto no outro. Então, todos os valores numéricos que ele te der, são valores importantes. Você identificar esses valores e, se você quiser, até anota eles. Né? Com certeza, o exercício depende disso. Tá bom? Né? Então, quando você olhar no gráfico, basicamente você olha isso. Você olha o comportamento do gráfico, a tendência dele. Se tiver algum ponto famoso, quer dizer, algum ponto onde ele te dá os números, né? Deve ser um ponto relevante para a questão. Tá joia? Mas só para você ver, como quando você interpreta um gráfico, você consegue responder coisas muito legais. Não nem ser de matemática. Olha que legal essa questão que é de física e ela é bem interessante. Quer ver? Vamos ler junto? Ó. Uma composição metroviária movimenta-se entre duas estações com velocidade variável de maneira a proporcionar o mínimo incômodo possível aos passageiros. Entre os gráficos apresentados, qual é o mais adequado à situação proposta? Então olha que interessante, ó. Ele não quer que você faça conta nenhuma, né? Ele está descrevendo uma situação do cotidiano, né? Em algumas cidades, né, onde o metrô é mais forte, é mais frequente essa situação. E a partir dessa situação que ele está descrevendo, como é que você analisa um gráfico para você obter um respaldo técnico em cima de uma situação descrita?
Tá? Então, vamos ler os 4 gráficos. O que eu preciso tirar de informação desses gráficos? Vamos ver. Ó, primeira informação importante, os eixos. Tá? Esse gráfico não tem título, né? Então não tem problema. Então vamos ler um pouco o que significam os eixos. Tem 2 letrinhas, né? V e T, em todos eles, né? Provavelmente, por se tratar, né, de um problema de física, essa letra T deve significar o tempo, não é? Tá? E aí, essa letra V deve indicar a velocidade, né? No próprio enunciado ele comenta um pouco sobre velocidade, deve ser o que está acontecendo aí. Então é um gráfico onde no eixo horizontal você tem o tempo e no eixo da vertical você tem a velocidade. Né? Então, a primeira coisa interessante é pensar o seguinte, né? Se o metrô está numa estação e quer até a outra, quais são os movimentos que ele precisa fazer? Né? Então, ele começa primeiro parado, então reparou que ó, ele começa no instante zero aqui, então esse gráfico é possível, aqui ele começa no instante zero também, e aqui também. Você percebe que esse gráfico já é meio estranho? Porque no instante inicial, ele não começou no instante zero, é como se ele estivesse andando já, porque é muito doido, não é? Então, você já percebe que esse gráfico ó, não tem nada a ver, né? Já pode excluir esse aqui, né? Tá bom? Vamos pensar então um pouco agora nos demais que aparecem. Né? Então, o que está acontecendo com o movimento desse gráfico, né? O comportamento desse gráfico? Ó, bom, vamos pensar nesse caso. Ele está parado, ele começa a aumentar a velocidade e de repente a velocidade começa a diminuir. Você percebe ó, que ele aumenta, aumenta, aumenta e do nada começa a frear, frear, frear. Ou seja, não tem nenhum momento onde ele mantém a velocidade. Bom, não sei, mas geralmente não é isso que acontece, né? Quando você vai andar de trem também, né, que é o mesmo princípio, você aumenta a velocidade, durante um certo tempo você fica, né, com uma velocidade mais ou menos constante, e só vai brecar, vai diminuir a velocidade quando estiver perto de uma outra estação, de uma próxima estação, né? Por isso que eu acho meio estranho, não faz muito sentido. E outro detalhe também, né? Você percebe que aqui você faz um movimento e aqui você faz um outro tipo de movimento, né? É um triângulo diferente desse, né? E geralmente nessas estações o movimento é um pouco mais regular, não é? Que uma outra ideia interessante você olhar em gráfico, movimentos periódicos. Por exemplo, você viu que o seu gráfico aqui é muito mais regular do que esse gráfico aqui? Né? Então acho que esse gráfico aqui ó, também está fora, não é? Não tem muito a ver. Então a gente está em dúvida entre dois. Bom, os dois já têm movimentos mais regulares, é verdade. Né? Nos dois você consegue ter situações legais, só que a diferença desse gráfico para esse gráfico aqui, acontece o mesmo problema naquele primeiro gráfico lá, né? Você viu que tem esse biquinho de novo? Ó? Quer dizer, ele aumenta a velocidade e logo diminui. Não tem nenhum instante, não tem nenhum momento onde ele mantém a velocidade, né? Então não é muito usual a gente pensar nisso, né? Então por isso que esse gráfico, ó, também acaba caindo fora. Ou seja, dos 4 gráficos, acho que o que melhor representa a situação é exatamente esse gráfico aqui, que aparece em amarelo aí para a gente, né? Tudo bem? Ó? Então, olha que interessante. Olha o tanto de conclusão que você tirou só de olhar para o movimento de um trem, né? No caso do metrô, e analisando o gráfico em cima disso. Ok? Então, para a gente entender ainda um pouquinho melhor essa ideia de analisar gráficos, né? Interpretar informações de um gráfico, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Caiu lá na Universidade Federal do Pernambuco. Né? Olha que interessante, ó. Ele mandou a gente ler o trecho do artigo publicado no Diário de Pernambuco em 2012. Né? Então o título começa assim: A Copa do Mundo é do Nordeste. Né? Na época não tinha acontecido a Copa do Mundo ainda aqui no Brasil, em 2014. Então ele diz o seguinte: a FIFA anunciou a distribuição geográfica do Mundial em 2014. E o Nordeste é a região do país que mais receberá jogos. Impulsionados pelo crescimento econômico e pelo potencial turístico, Recife, Natal, Fortaleza e Salvador vão sediar da competição, incluindo 2 ou 3 jogos da seleção brasileira, que, no entanto, não atuará em Pernambuco. Tudo bem. Né? Bom, de acordo com os dados da reportagem, a distribuição dos 64 jogos da Copa do Mundo pode ser representada pelo gráfico a seguir. Então, dá uma olhadinha no gráfico, que interessante. Ó, ele mostra um gráfico que é um gráfico de colunas, você reparou?
No eixo da horizontal aparecem as regiões brasileiras. Ele até escreve essa legenda, ó, como é importante as legendas, né? Você já está lendo a legenda aí, né? E aqui, ó, no eixo da vertical, o número de jogos em cada uma das regiões. Então, ó, todo gráfico vem com título, vem com uma legenda, com uma escala, tá? Bom, tudo bem, né? Você lê os números que aparecem aí, ok, né? E aí ele continua enunciado, ó, com base nas informações, analise as alternativas, né? As afirmativas. Primeira alternativa, o número de jogos na região Nordeste supera os das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste juntas. Será que é verdade que o Nordeste tem mais jogo que Norte, Sul e Centro-Oeste junto? Vamos voltar no gráfico para a gente ver? Bom, se a gente for olhar, então Norte tem 4 jogos, o Sul tem 9 jogos e o Centro-Oeste tem 11 jogos, não é? Se você for somar essas três quantidades, ó, 4 mais 9 vai dar 13 e 13 mais 11 vai dar 24. Bom, 24 não é menor que 21. Então não é verdade que o Nordeste tem mais jogo que essas três regiões. Essas três regiões vai dar mais jogo que o Nordeste, né? Então a primeira afirmação que ele faz aí para você, você sabe que vai ser falsa. Ok ou não? Isso aí não é verdade. Agora vamos ver a segunda. Ó. O número de jogos da região Centro-Oeste corresponde aproximadamente a 6,3% do total de jogos da Copa do Mundo. Esse exercício é legal porque ele ajuda a lembrar um pouco sobre porcentagem, que vira e mexe aparece em gráfico. Tá? É muito comum representar informações de um gráfico usando porcentagens. Então é bom, ajuda a gente a lembrar como é que a gente faz essas contas com porcentagem. Quer ver? Vamos voltar no gráfico e confirmar se realmente o número de jogos da região Centro-Oeste corresponde àquela porcentagem. Ó, Centro-Oeste tem 11 jogos. Lembra que o total de jogos é 64, né? Você pode até somar, mas no próprio enunciado ele tinha dito isso. Tá? Então, essa afirmação 2, vamos escrever ela aqui. Como é que a gente confirma essa porcentagem? Um caminho que você pode fazer é usar a regra de 3. Quer ver? Pense o seguinte, o total de jogos corresponde ao total da porcentagem. Então, se eu quero saber 11 jogos, que é a região Centro-Oeste, que parte da porcentagem vai corresponder? Tudo bem? Ó? E aí você multiplica em cruz, fica 64x é igual a 11 vezes 100. Beleza? Ó? E aí é fazer a continha. Fica 11 vezes 100, que vai dar 1.100. O 64 está multiplicando, passa dividindo. Bom, essa continha, ó, aproximadamente, vai dar algo em torno dos 17. Ou seja, a região Centro-Oeste corresponde aí os jogos, né, a 17% dos jogos totais. Bom, olha no texto lá, hein? Ele falou que essa porcentagem era 6,3%, hein? Ixi, nada a ver, hein? Tinha dado 17, né? Então, ó, tá falso. Essa afirmativa aí também não é verdade. Olha que interessante. Só de você saber que a 1 e a 2 estão falsas, então você já sabe que não é essa, você sabe que não é essa, você sabe que não é essa e sabe que não é essa, né? Bom, só tem uma que sobrou, né? Mas, se você quiser confirmar mesmo que ela é certa, né? A região Nordeste vai sediar aproximadamente 91% de jogos a mais, opa, isso deve ser importante, hein? Que a região Centro-Oeste. Então, será que é verdade que o Nordeste vai ter 91% de jogos a mais que o Centro-Oeste? Volta no nosso gráfico lá. Bom, você sabe que o Centro-Oeste tem 11 e o Nordeste tem 21. Então, como é que a gente faria uma conta dessa? Vou fazer aqui embaixo. Né? Podia pensar assim, o 11, que é o Centro-Oeste, corresponde ao total de jogos que nós estamos pensando. Então, o nosso total agora são os 11 jogos. Que em relação ao Centro-Oeste, eu quero comparar. Então, vai ser a nossa referência, o nosso 100%. Bom, o Nordeste tem 21 jogos. Né? Então, vamos ver o quanto isso representa. Né? Multiplica em cruz de novo. Ó. Fica 11 vezes x. Do outro lado é 21 vezes 100. Tá bom? Aí é só fazer as continhas. Ó. Fica 21 vezes 100, que é 2.100, dividido por 11. E 2.100, se dividir por 11, ó, vai dar aproximadamente aí 191. O que significa isso, né? Quer dizer que se o Centro-Oeste for 100%, o Nordeste vai ser 191%. Ou seja, realmente vai ser 91% a mais que esse número, né? Tá? Então, realmente você vai confirmar aí, ó, a terceira afirmativa realmente está correta, hein? Isso é verdade mesmo.
Tá bom? Então esse exercício é bom para lembrar um pouco sobre porcentagem, como é que você faz contas com porcentagem, que é uma coisa muito frequente em questões de gráfico. Tá joia?